Não que queremos. Unja nesta noite com teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com o Pai do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, um privilégio, também pela vida do pastor Walter. E é corajoso me dar a oportunidade no púlpito, na tribuna da igreja. Seu pastoreio, muito obrigado, Walter, por esse carinho. Me estou revendo aqui os amigos. Então vou devolver o microfone. Substituir o pastor Fernando Henrique em Portugal é muita responsabilidade. Mas eu quero, antes de. Eu precisava do tempo que nós temos. Eu não consigo ver o horário lá e deixei o telefone aí. É 9h15. Me mantenha, tá bom? Eu gosto de respeitar o horário. Você sabe disso. Eu sei que o texto a mensagem que eu não terminei de desenvolver ainda, uma aplicação que exige maior tempo para desenvolvê-la. E eu posso confessar aos irmãos que hoje foi um dia muito atípico. E eu preparando essa mensagem, de repente eu fui tomado por uma cegueira repentina. Os irmãos sabem o que é isso, né? Uma cegueira repentina e não conseguia ver as coisas, não conseguia ler, não conseguia escrever. Meu filho estava no trabalho, minha esposa saiu também para resolver umas coisas na rua. A melhor coisa é o homem casar, sabia? Que tendo uma esposa, a Bíblia diz que encontra uma esposa, encontra uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. É Salomão que escreve isso. E é uma verdade. Dia 4 agora, se eu sobreviver até lá, eu completo 30 anos de casado. Glória a Deus. Então, irmãos, minha esposa saiu, eu fiquei em casa só. Então você imagina, o homem, no momento, o homem já depende da mulher. Por mais que ele queira ser auto-independente, mas depende. E depende de verdade. Deus fez dessa forma. E aí fiquei numa guerra em casa. Aí depois precisava trocar o tone da impressora e a visão, como é que fazia? Para imprimir o sermão esboço. Aí esperei meu filho chegar. Quando ele chegou, ele tinha que continuar o trabalho, porque ele trabalha híbrido e às vezes chega em casa e continua ainda o trabalho e na sequência a faculdade. Ele trocou o Tony para mim e mergulhou para o trabalho dele. E eu estou pensando que está tudo bem. Quando eu vou imprimir, ele conseguiu imprimir o sermão. Então, eu não consegui trazer o sermão. Mas de qualquer maneira, aliás, além do sermão, o que eu fiz? Eu normalmente estou fazendo o quê? Transcrevendo todo o texto, aí põe numa letra 20, Arial, que aí eu consigo ler tudo. Mas hoje eu não trouxe, ando com essa lapelazinha aqui, ó, com essa lumináriazinha em cima do texto, mas mesmo assim eu não consigo ler. Os irmãos entendem isso? Então, mas nós vamos ler, irmão, vou colocar aqui para mim, por favor, na tela.
Isaías capítulo 59, mesmo trazendo óculos, estou com essa, mesmo trazendo óculos, essa guerra é uma cegueira repentina. Eu estou fazendo tratamento nas vistas, eu estou com retinopatia e catarata, já estive às vésperas de operar, as duas, mas as duas vezes em datas distintas. No dia marcado eu me internei, marcado o dia para amanhã, e me internei um dia antes. Então eu entendi que não era tempo de deixar o homem mexer nas minhas vistas, mas estamos no serviço. Isaías 59, dá para colocar ali? Dá. Almeida Revista Corrigida. NVI eu não gosto. Ela não presta para mim. Isso. A igreja vai ler comigo. E eu vou fazer um comentário dos textos baseado no que os irmãos vão ler. Tá certo? Porque eu não consegui trazer o meu sermão. Os irmãos entenderam? Então vamos lá, vocês vão me ajudar. Não vão me ajudar a pregar, não, vão me ajudar na leitura. Que agora virou moda. Me ajuda a pregar. Né? Mas eu estou fora dessa moda. Sou pregador à moda antiga. Vamos lá? No 3, todo mundo? 1, 2, 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Continua. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, E os vossos pés pés de iniquidade, e os vossos vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Prossiga. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e amam as mentiras. Recebem trabalho e produzem iniquidade. Sopram ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer os ovos deles morrerá, e apartando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para réis, nem os poderão cobrir as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e a obra de violência há nas suas mãos. Tá bom, até aí, isso é o 6, não é isso? Ok, até o 6, tem mais. O livro é fantástico, acho que são 21 capítulos, versículos, quer dizer, 21 versículos, mas eu sei que eu não vou conseguir desenvolver tudo aquilo que eu consegui preparar, mas alguma coisa nós vamos tomar aqui. Isaías é um profeta veterotestamentário e ele se insere numa corrente muito interessante, que é um dos profetas que tem maior, ou que faz maior menção, maior alusão à vida de Cristo, o Messias. Ele exerce o ministério 7 séculos antes do nascimento de Cristo. Mas ele tem um diferencial interessante, o profeta Isaías. Porque os irmãos sabem que a monarquia sobre Samuel, sobre Davi, sobre Salomão, sobre Roboão, acabou por destruírem ou destroçarem a aliança, o concerto que Deus havia feito com a nação de Israel. E por ocasião desses comportamentos, seja de Samuel, de Davi, de Salomão, de Roboão, Deus permitiu a divisão dos reinos. E aí
transformou-se no reino do norte e reino do sul. Isaías é profeta do reino do sul, é profeta sulista, da mesma linhagem, ou do mesmo período, da mesma inserção profética de Miqueias. E a voz profética de Isaías, ela ecoa como se nós vivêssemos hoje o tempo do profeta. Isaías é muito claro e clássico, e há um detalhe singular na pregação do profeta Isaías, na sua ação, ministério e vocação profética, porque, por exemplo, o capítulo 59 de Isaías é uma mensagem profética poética, ou poética profética, porque há linguagens no texto ou no livro que você tem lá prosopopeia, você tem metáfora, você tem um quiasmo dentro desse capítulo muito interessante. E aí eu quero tomar o quiasmo. O que é o quiasmo? O quiasmo você encontra na leitura que no início da leitura você já tem o fim. Muitas vezes você não precisa ir ao final para encontrar qual o fim. Não precisa ir no fim para encontrar o epílogo do que ele propõe. O início, muitas vezes, já aponta para o final. E Isaías utiliza uma figura, dentro das figuras de linguagem que Isaías utiliza, me ocorre aqui lembrar do ministério que ele exerceu durante o reinado de homens como Uzias, como Jotão, como Acais, como Ezequias, homens que foram referências dentro da monarquia no reino de Judá. Por outro lado, dentro destas referências, há a humanidade desses homens que muitas vezes elas proliferam e aparecem de forma exacerbada, dando mostras de que o homem não é perfeito em si. Perfeito é só um, que é Deus. Por melhor que o homem tenha sido, por mais dedicado, por mais fiel, por maior fidelidade que ele demonstra a Deus, sempre há ali um porém, sempre há um porquê, sempre há um detalhe dando para nós ênfase do próprio Deus, apontando que o homem é falho, o homem é falto, porque a natureza do homem é continuamente má. É o que diz Moisés quando escreve o livro do Êxodo, o livro do Gênesis, capítulo número 6. O texto diz: não contenderá para sempre o meu espírito com o do homem, porque o homem, a sua natureza é má continuamente, e e os seus dias, ou seus anos de vida sobre a terra, serão de 120 anos. Evidentemente que de lá para cá, a tendência é minorar ou diminuir a questão de vida ou longevidade. Há exceções, como há uma mulher, uma senhora que está no Guinness Book, com 115 anos, morreu aqui no Brasil um homem que, segundo a sua certidão de nascimento, mês passado, ele possuía 121 anos, mas também pairou uma dúvida se ele foi registrado quando nasceu ou se foi registrado a posteriori, e erraram essa data de nascimento. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o profeta Isaías está vaticinando, está pregando para um povo que é humano, tal qual ele, está pregando para homens tais como nós, tais como nós, na nossa natureza. Então,
diferentemente de tão somente ser um profeta, de uma corrente profética que aponta, que põe o dedo na ferida dos outros. Isaías é um homem de denúncia, mas ele não é só de denúncia, ele não só denuncia o erro do povo, mas ele também se insere na mesma corrente, tal qual Daniel, porque há uma tendência nossa, eu não sei se já falei isso aqui, da vez outra que vim, mas nós temos uma tendência de, quando estamos com o microfone na mão, usar a expressão você, 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 mas na verdade não é você, somos nós, porque a transgressão, eu posso ser aqui o pregador, ou preletor, como gostam de usar na moda, eu posso ser o apregoador da palavra, mas antes de eu pregar, antes de eu manifestar o que a palavra está me propondo, eu preciso me inserir nela, me incluir, eu faço parte disso. Antes de confrontar a plateia plenária, confronta-me, a própria pessoa, o confronto é comigo. Então, Isaías está pregando para um povo que agora Deus cansou-se de ouvi-lo, cansou-se daquela religiosidade, aquela religiosidade de culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, daquelas festividades, daqueles congressos, os irmãos entendem? Daqueles movimentos, das festas juninas, das festas julinas, das festas de lua nova, de aniversário. Deus cansou-se aqui desse povo, porque o povo estava imiscuído com essas coisas, tal qual os judaizantes, a igreja da Galácia que Paulo escreve, eles guardavam tudo isso, porém o coração é o que Deus diz, o povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então era isso que Deus estava exortando, usando Isaías, e nós, como pastores, como pregadores, como voz profética, precisamos atentar para a responsabilidade de anunciar ao povo, não a transgressão do povo, mas a nossa transgressão. Então, o versículo 1 diz o seguinte, vamos lá, leia comigo, sonoplasta, vamos lá, 1, 2, 3, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Para aí. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Mão encolhida, para que não possa salvar. Não está encolhida. Quer dizer, as mãos de Deus estão à disposição. Mas à disposição de quem? A salvação, ela é de graça. Mas para recebê-la, é preciso estender a mão. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? A mão de Deus não está encolhida, para que não possa salvar. Mas não só a mão, mas também os ouvidos também não estão agravados. Quero dizer, Deus tem a mão para agir e os ouvidos para ouvir. Deus não só tem a mão para agir, fazer o que é necessário, mas também tem o ouvido para ouvir a nossa petição, nosso clamor. Agora perceba uma coisa interessante. Não há momentos, acompanhe comigo o raciocínio, não há momentos que você no seu devaneio, na sua conjectura, você não olha para uma pessoa que, olha o que eu vou dizer, não é julgar, mas você olha para uma pessoa que não quer nada com Jesus, nada com o Evangelho, mas uma pessoa altamente próspera, bem-sucedida, bem colocada, exerce altos escalões na área, na esfera profissional. Você olha para lá e você vê, são pessoas abençoadíssimas, e não tem diferença, porque a Bíblia diz que Deus faz cair a sua chuva sobre justo e injusto. Então Deus abençoa. E outra coisa, nós temos uma mania
que nós temos a nossa natureza, e eu me incluo nisso, e olhar para nós e nos auto-justificar. E nós queremos que Deus tenha pena de nós. E nós olhando para nós e dizemos, poxa, eu sirvo a Deus, eu não deixo de pagar minha oferta, não deixo de devolver meu dízimo, eu não deixo, estou em toda atividade, estou trabalhando para Deus. A pessoa, eu ímpio, está aí, botou uma casa em frente a mim, abri a porta, oportunidade para ir trabalhar comigo, está me enrolando, me roubando, me enganando, mas a pessoa parece que está sendo abençoada, e às vezes está mesmo, mas isso tem um diferencial nesse versículo. Vamos de novo para o versículo, vamos lá. Eis que o Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Para aí, olha só, olha o que o versículo continua. A mão não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus, fala de operação, de obra. Fala daquilo que Deus faz. O braço de Deus a seu favor, a favor do homem, a favor da humanidade. Uma porta de emprego, porta da faculdade, uma colocação no mercado de trabalho, uma porta se abriu no Senhor, é o que Paulo diz, e me há muito adversários. Então, Deus tem essa sua mão, mas escuta, não é só a mão, e os ouvidos, diz também que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir. Deus ouve até o teu silêncio. Até o seu silêncio. Mas olha só que coisa séria. Continua o versículo a partir do ouvido. 2. Isso. Vai. 2. 1, 2, 3. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Para aí um pouquinho. O problema está aí. Mas as vossas iniquidades. Eu já expliquei isso aqui, vou voltar a dizer. Iniquidade é pecado de crente. Então veja, você pode ter a mão do Senhor à sua disposição, a seu favor. Você pode ter o ouvido de Deus à sua disposição. Eu posso ter a mão de Deus se tem nele, eu reconheço isso, a mão de Deus a meu favor e o ouvido de Deus a meu favor. Quantos têm isso na sua vida? Mas escuta, mas as minhas iniquidades fazem o quê? Fazem divisão. As minhas iniquidades fazem divisão. Então veja só, tem alguém que está prosperando, crente ou não, prosperando indo à frente, aos montes, todavia está lá. Deus está ouvindo, mas mais do que fazer e ouvir, as iniquidades fazem separação, ou seja, é como se aquele véu que foi rasgado por Jesus, do alto a baixo, lembra disso? O véu do templo que se rasgou, tirando aquela separação, permanecesse entre nós e Deus ainda, por causa da nossa iniquidade. Continua o texto, por favor. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Para um pouquinho. E os vossos pecados. Não está no plural? Tá. Por que ali não está pecado? Ali não está pecado. Guardem isso, irmão. Você não pode esquecer isso. Ainda mais numa igreja de Bíblia, guarda aqui. Pecado é imanente. Pecado é da nossa natureza. Os cabeças da nação, da humanidade, os cabeças, Adão e Eva, são responsáveis pelo nosso nascimento em pecado, pela natureza
humana nossa pecaminosa. Pecado é imanente, nós nascemos com ele. E aí, pecados é a nossa deliberação em transgredir. Você entendeu o que eu disse? Você entendeu, irmão? A igreja está entendendo? Pecados é a nossa rebeldia. Aquilo que nós já sabemos que não devemos, mas fazemos, mas cometemos. Volta lá no texto, por favor, volta lá, a partir de iniquidade. Vamos até o final. Vamos. Mas as vossas iniquidades, continua. Fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Está vendo? Então, olha só que coisa interessante. Há quem tenha as mãos e os ouvidos de Deus, mas não tem a face. Eu vou repetir o que eu disse. Há quem tem o braço de Deus, há quem tem o ouvido de Deus. Eita Deus. Está prosperando, está crescendo, mas não tem a face. Aleluia. Face indica presença. Aleluia. Face indica intimidade. Face indica adoração. Aleluia. Quando você dobra os seus joelhos, você consegue sentir Deus, o calor da presença dele. Não é um arrepio comum, que arrepio você tem quando você está com a sua esposa, com a sua namorada, com uma pessoa. Quando ouve uma música, se emociona. Quando ouve uma história triste, se emociona e se arrepia. Quando até vê um adversário, se arrepia também. Mas com a presença de Deus é diferente. O arrepio é diferente. Aqueles moços que vinham pelo caminho de Emaús, quando eles se escutam assim, porventura, quando ele falava conosco, a gente sentia que tinha alguma coisa diferente. Não era comum. Ele morreu, nós choramos, mas agora com a presença daquele moço no caminho de Emaús, lembra disso? Os discípulos, eles disseram assim, porventura não ardia o nosso coração quando conversava conosco? Quando você tem Deus, tem a face dele, a coisa muda de figura, porque não há quem possa te combater se você tem a face de Deus na sua vida. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. Não é a empresa, não é o negócio, não é dinheiro, não é o banco, não são os bens, mas é a presença. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja e engrandecido é o teu nome. A última vez agora que eu fui internado, eu já fui internado para CTI, já devo ter sido umas 5 vezes, só para CTI, e eu saio de casa, vou direto para CTI. Quando eu chego no hospital, a minha vida é um mistério de Deus que não dá para explicar, é um mistério. Só acredita quem crê que Deus faz isso. É desse jeito. Só quem crê que Deus faz isso. Se eu não ter uma ideia, eu vou pegar novamente agora o meu laudo. Eu sempre pego o laudo. Em 3 meses eu faço um exame. Na verdade, eu faço um exame mensal. E de 3 em 3 eu faço o trimestral é um completo. E eu vou pegar agora o trimestral. E normalmente as minhas taxas, elas são variáveis. Então, por exemplo, eu não sei e não saberia dizer quanto seria, por exemplo, a minha creatinina, minha ureia, hemoglobina glicada, a minha glicemia, não sei. Eu tirei sangue, hoje é sexta, quarta-feira eu tirei sangue para isso. E aí demora, porque é um exame mais completo. E aí, assim que eu pego o exame, eu peço depois um laudo para uma receita para ir na Rio Farms pegar uma medicação que é uma medicação que é dada pelo governo. Quando tem, é lá que nós vamos na Rio Farms, ali perto da Praça 11. E aí, entendam bem o que eu vou dizer. No meu laudo assinado por todos os médicos, vem
lá em cima, assim, em letras garrafais. Paciente em HD/5. HD/5 é hemodiálise, nível 5. Terminal. Do lado está escrito terminal. E assinado por vários médicos. De maneira que quando eu chego, por exemplo, se eu for, aqui tem uma UPA, não tem por aqui perto? Se eu chegar na UPA agora, sentindo qualquer coisa, um médico, em sã consciência, o que ele faz? Quando ele dá uma olhada no que eu falar para ele, que ele vai me perguntar, ele vai dizer, ó, não posso, tem que procurar o hospital. Não me atende. De maneira que quando eu passo mal, alguma coisa assim que não dá para controlar, eu tenho que pegar o carro e baixar direto no hospital. E normalmente eu vou para o Instituto Nacional do Coração, já fui até por aqueles servidores, mas são os hospitais, Itaiangá também eu vou, mas é isso. E aí, quando chega lá, quando eles dão uma olhada no meu prontuário, na minha ficha, direto, senta aí. Aí a doutora diz assim, primeiro ou grita UTI ou CTI, nunca enfermaria. E aí, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? Quando eu saio de casa, e eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso, quando eu saio de casa para ir para o hospital, e eu só vou ao hospital quando não tem outro jeito, eu já saio, já confessando a Deus toda a minha transgressão, inclusive das que, por algum motivo, não me recordo. Eu vou pedindo perdão a Deus dos pés até a cabeça, da cabeça até os pés. Porque eu falo sério, estou falando sério. Olha, eu estou falando. É verdade, é verdade. Estou falando do coração, Deus sabe. Porque eu entendo que muito provavelmente eu não vou voltar. Então a minha vida, entendam só, eu não estou querendo ser exemplo. A minha vida, por exemplo, eu tenho uma sobrevida. E eu estou desde 2019, desde 2018 com sobrevida. O que é sobrevida? Eu dependo de uma máquina ao meu lado para fazer a operacionalidade que o meu organismo não consegue fazer agora. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Só Deus pode fazer. E nessa linha, nessa vibe, eu quero dizer que eu utilizo uma máquina, mas há pessoas aqui que talvez não, entre nós, que não se utilize de uma máquina, mas está numa sobrevida, porque Deus está dando a oportunidade da pessoa mudar, da pessoa corrigir. Você consegue entender isso, irmãos? Aleluia. Eu entendo que essa sobrevida que Deus está me dando não é porque eu mereça, não. É porque eu preciso corrigir muita coisa ainda na minha vida. Eu preciso pedir muito perdão ainda a muitas pessoas. Eu preciso tirar a mágoa do meu coração, algo que eu não conheça, que esteja lá atrás, me impedindo de herdar o céu. Irmão, a salvação é um mistério, mas escute só, a salvação ela é instantânea, mas salvo só é quem for lavado e remido no sangue de Jesus e estiver com a vida diante desse altar. Aleluia. Do altar do Mestre. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Consegue entender? Por exemplo, nós todos estamos aqui. Isso aqui, eu entendo que é uma oportunidade. Aleluia. É uma oportunidade que Deus está dando para nós. E não pense que você está indo bem de vento em popa.
indo bem financeiramente, indo bem com a família, indo bem com os filhos, não pensa que isso é sinal de que está tudo bem. Entenda bem o que eu quero dizer, por favor, não me interprete mal. Se a vida não for corrigida, haverá decepção. Agora continua o texto. Meu Deus, vou ficar te devendo, né? Vou ficar te devendo. Esse texto, rapaz, eu viajei demais. Eu acho que é por isso que eu peguei esse aqui repetido. Prossiga no texto. Versículo 3. Olha, 1, 2, 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Para aí um pouquinho. Mãos contaminadas de sangue. Continua. Mãos. Guarde essa palavra mãos. Continua. E os vossos dedos de iniquidade. Dedos. Mãos contaminadas de sangue. Dedo De iniquidade. Continua. Os vossos lábios falam falsamente. E a vossa língua pronuncia perversidade. Olha só, irmão, como é grave isso. Olha como é grave. Mãos. Mãos fala de trabalho. Fala de apalpar. Apalpar. Eu vou tocar. Olha o caminho. Eu ponho a mão e a mão me aponta, me diz o que devo fazer. Aí o dedo indica a direção. Não só a mão fala de obra, mas o dedo está o quê? O dedo faz o quê lá no texto? Os vossos dedos de iniquidade. Os vossos dedos apontam. Então, ou seja, eu coloco a mão, a obra que eu estou desenvolvendo, ou que eu vou desenvolver, exatamente. E aí, contamina. O dedo coloca na ferida aonde contamina. Coloquei a mão, localizei, coloco o dedo aonde eu encontrei, contaminei, e o dedo continuou. A boca, os vossos lábios fazem o quê? Falam falsamente. Falam falsamente. Boca. Então não há credibilidade. Porque o lábio usa de lisonja. E a língua o quê? Pronuncia perversidade. E a língua pronuncia perversidade. Agora continua o versículo. 4, versículo 4. Continua o versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça. Não há. Irmão, vamos voltar aqui um pouquinho. Primeiro mão, depois dedo, depois boca, depois língua, lábios, né? É língua. Não é isso? Estou certo? Então veja. Essa língua pronuncia perversidade. A vossa língua pronuncia. Olha só que coisa interessante. Mão. Isaías, irmãos, é do 8º século antes de Cristo. Se ele é de 720, 750, não importa, mas é o 8º século antes de Cristo. Olha que coisa interessante. A época de Isaías não existia internet. Pega um celular, pega um computador, pega um tablet, pega um notebook, as mãos, que facilidade. Que facilidade, pega o dedo, basta um input, um impulso no enter, uma pesquisa, e depois que criaram aquela página que ninguém consegue encontrar, eu não sei o nome, mas você sabe o que eu estou falando. Tem uma parte, uma área de navegação da internet, Eu não sei também não, mas existe. que você acessa e ninguém descobre depois, só uma perícia, mas ninguém consegue ver. Então agora você pensa comigo, e eu estou falando, irmão, para cliente adulto e velho, como eu, mas também estou falando para adolescente, jovem e criança. A mão é fácil, irmão. Uma criança hoje, ela discute com você sobre o celular. Você traz para o culto, para cultuar a Deus, você tem que dar o celular, senão a criança não te dá paz.
de forma equivocada. Nós cometemos esse erro. Tem que negociar celular. Ó, faz isso que eu te dou o celular. Deixa de fazer que eu te dou. Ou não faz, porque senão não te dou. E aí, e outra coisa, adultos, irmãos, é toda hora. É casos de pedofilia. É pai com filho. Agora, essa semana, uma criança de 1 ano de idade, o pai abusou, um bebê de 6 meses. A menina bateu numa menina, né, um bebê, bateu, matou. A tal de Eloá. Vocês devem ter visto essa semana. Eloá, toda hora. E o filho, o irmãozinho dela, também bebê. Irmão, nós chegamos num nível de degradação, de depravação, que nós não temos, aparentemente, recurso para mudar essa historicidade. Eu queria ter muito tempo para desenvolver esse sermão e continuar versículo. A vantagem do sermão expositivo é que você não tem como fugir da realidade dele. As mãos. Mas nessa noite, irmãos, eu não estou aqui para apontar o dedo na ferida de ninguém. Porque quando eu aponto um dedo para lá, eu tenho 4 na minha direção aqui, ó. Como diz a psicologia. Antes de falar para você, eu tenho que falar para mim. É comigo que a palavra fala. É a minha vida, meu modo de vivente, meu comportamento. Às vezes a igreja sou uma bênção, mas saiu daqui só misericórdia. Saiu daqui eu tenho o trato na rua. São palavras que nos comprometem diante de Deus no altar. Uma mesma boca que na glória a Deus aqui é uma mesma boca que canta pagode no mundo, música profana, que faz pronunciamento antibíblico, comportamento fora. É um jogo, é uma sorte grande, é uma cabala, é um jogo do bicho, uma loto, uma cena, uma mega cena. Crentes que precisam de libertação, e eu sou o primeiro aqui nesta noite. Aleluia! A me colocar, porque irmão, não quero só o braço de Deus, não quero só a mão, não quero só o ouvido, eu quero a face dele. Eu desejo a face. Eu desejo a face do mestre. Aleluia! Eu desejo a face de Deus. Eu não quero falar bonito para uma plateia. Eu não quero receber elogios. Eu quero pregar a palavra de Deus, mesmo que seja apedrejado depois, mas poder entender que a palavra fez efeito em mim e espero fazer em quem ouvir. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu tenho mais 2 minutinhos? Tem. Tá. Não, 10 é muito. Eu vou passar do horário que o homem passou aqui. Qual é o versículo agora? 4. Versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça, Continue. nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Continue. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Continua. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Ó, viu? Ou seja, concebe o trabalho, a mão que promove o trabalho faz o quê? Produz a iniquidade. Passa mais um versículozinho só. Vou parar agora. Chocam ovos de basilisco Pode deixar. e tecem teias de aranha. Irmãos, isso aqui. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apartando-os, sai deles uma víbora. Irmão, isso aqui é muito forte. É muito forte. Só para os irmãos terem uma noção. Vou parar aqui agora. O que
que a nação... Veja só, Isaías é um profeta denunciante, mas mais do que ser um profeta denunciante, mais do que você e eu sermos uma voz profética denunciante, nós precisamos nos inserir no contexto do povo e entender que todos nós somos culpados. Então, quando eu atribuo ao governo a culpabilidade pelo que está aí, eu não posso esquecer que eu também faço parte disso. Mesmo que não diretamente, mas indiretamente sim. Por causa do pecado. Pecado que habita em mim. É o que Paulo diz. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Então, o pecado que há em nós provoca esse caos. E não vai me dizer que a culpa é de fulano, de Bertano, de ciclano, porque o principal culpado somos nós. Porque nós temos conhecimento da verdade. E aí, eu não vou continuar. Eu sei que vai demorar. Explicar os 2 versículos. Eu não expliquei todos os outros. De cima, só dei de forma passando por causa do horário. Então, os irmãos, que nesta noite, mais uma vez, conclamo os irmãos, unirem-se a essa voz pálida, essa voz limitada do servo do Senhor, voz limitada, que pode ser silenciada a qualquer momento. Queria que os irmãos entendessem a minha expressão. A última vez que eu fui internado, não foi a primeira vez que aconteceu coisa semelhante. Eu não sei se eu vim aqui depois que eu fui internado pela última vez, não sei. Mas eu tenho aqui, por exemplo, um testemunho do irmão William. O irmão William se lembra quantas vezes ele me levou na UPA para tomar medicação. E a minha medicação não é medicação comum. Eu tomava Tramal com Tilatil e a outra esqueci. Juntas. Eram 3. É um trio. Para fazer efeito. Outra coisa. Quando não tinha Tramal e Tilatil e o terceiro não fazia efeito, eu tomava morfina e até codeína. Que está acima, codeína. Que está acima de todos eles. E pasme. Eu tomava uma média de 3 a 5 vezes por dia. Ele é testemunha. Quando eu chegava na UPA, qualquer UPA que eu chegasse, quando eu dava os meus dedos, fornecia meus dados, desculpe, na tela aparecia a quantidade de vezes que eu ia por dia em qualquer UPA. E aí, algum médico que não estivesse ensandecido, que a maioria está ensandecida, que eles entram ali no Google para procurar o que dá, o médico me chamou e disse assim: meu filho, o que está acontecendo? O que você tem? Você veio esse mês, você veio tantas vezes assim na rua e tomou o mesmo remédio. E tinha um enfermeiro disse assim: eu já te avisei, meu querido, Tramal vicia. De maneira que as pessoas julgando achavam que eu estava viciado em Tramal. Mas sabe qual é o meu problema, irmãos? Todo mundo tem o seu nervo. E todo nervo tem uma capa. Essa capa, as capas dos meus meus nervos, elas todas foram suprimidas, acabaram. De maneira que da minha pele para cá, é diretamente os nervos, não tem pele. Então, havia época que você colocava a mão em mim assim, eu tomava choque como se você estivesse me espetando na própria roupa. Imagina a minha esposa, que dificuldade. Minha esposa não podia nem me abraçar. Mas só Deus sabe o que era. E aí não foi só uma neuropatia, se tornou uma polineuropatia. De maneira que muito depois eu vim entender que Deus estava tratando comigo. O que eu quero dizer? É Deus, irmãos,
Guarde uma coisa. Guarde o que eu vou dizer e entrego para o pastor Walter. Nós precisamos sair da condição de coitadinhos de Deus ou para Deus. Nós precisamos entender que Deus tem suas maneiras de tratar a gente. E para não perder, guarde isso. Deus precisa acrisolar a gente. Colocar a gente no crisol para corrigir. Porque quem sabe, se eu não estivesse nesse crisol, por onde eu andaria? Poderia estar sentado no banco, servindo a Deus aí, mas só Deus sabe como a minha vida estaria. Poderia ser um prostituto, um roubador, um mentiroso, um falso crente, mas Deus sabe como tratar cada um de nós. E outra coisa, Deus não vai levar com Ele ninguém que não tenha passado por esse crisol. E quem estiver, os irmãos lembram que a pandemia chegou, fez uma limpeza. Até eu fui entubado, mas sobrevivi, porque não estava pronto. Consegue entender isso? Eu entendo assim, não estava pronto e também não era a hora de Deus. Porque Deus também não tem esse negócio assim, não. Deus, a gente fala assim, Deus tem uma obra, não tem muita coisa ainda, às vezes não tem nada. Se fosse assim, criança não morreria, bebê de colo não morreria, no ventre não morreria. Então não é bem assim a coisa. Então que fique gravado para nós: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas, os ouvidos também não, mas não queira só as mãos, também não queira só os ouvidos, queira a face do Senhor, porque a presença dele é o que nos garante continuar. Amém. Pastor Paulo.